O Figueirense estreou com um empate na Série C, mas mostrando sinais de evolução em relação ao Campeonato Catarinense, e o torcedor deve esperar um campeonato melhor para essa Série C para o Alvinegro do Estreito. O Figueirense empatou em 1-1 com o Ipiranga na noite dessa segunda-feira, lá em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Ipiranga, mandante do jogo, treinado por Raul Cabral, mandou a campo Gabriel no gol, camisa 29, 2 Cleiton na lateral direita, 21 Léo Gobo, 22 Walsh e os dois zagueiros, e 3 William Gomes, aliás, 3 zagueiros, né? Léo Gobo, Walsh e William Gomes, o capitão, o Ramon na outra ala com a 43, Dionísio com a 27, 20 Dudu, 79 Léo Rafael, 23 Danielzinho e 9 Renan Gorni. Lembrando que o gol do Ipiranga na partida foi marcado pelo 23, o Danielzinho. Figueirense foi a campo escalado pelo Márcio Zanardi com o Fabrício no gol, camisa de número 12, 22 para o Vitor Ricardo na ala direita, Lucas Dias com a 37, capitão, 27 Felipe Santiago e 25 Jonathan, os 3 zagueiros, 66 Jean Carlos na ala esquerda, 5 Renan Areias, 7 Rainan e 10 Jean Gabriel, os 3 homens do meio campo, Igor Bolt com a 70 e 99 Emerson Galego, a dupla de ataque titular do Márcio Zanardi. Primeiro tempo em que o Figueirense jogou um pouco abaixo, né? A gente lembra que o Figueirense teve aí essa pausa de 18, 19 dias, né? Desde o jogo contra o CRB. Se preparou muito bem, né? A gente lembra que o Márcio Zanardi tá fazendo a limpa, né? Trocando alguns nomes que ele vê que não vão ser aproveitados. E eu acho que o Figueirense fez muito certo em dar essa confiança ao treinador. Ele é um bom treinador, conhece o campeonato. E o Figueirense está fazendo muito certo em dar essa continuidade para ele. Já vemos uma melhora no campo hoje. Ficou aí com um empate, claro, é um bom resultado, né? Jogando fora de casa, talvez poderia ter saído com uma vitória. Mas eu acho que são alguns bons sinais, né? Se o Figueirense vai subir com isso, não sei, mas eu acho que já seja um bom sinal de que não vai ser um campeonato tão desanimador como foi o ano passado, principalmente, né, em que o Figueirense disputou ali rebaixamento, chegou a entrar na zona de rebaixamento, depois na última rodada ainda chegou com chance de acesso, mas precisava de uma combinação de resultados muito complicada. Então acho que o Figueirense para esse ano consiga brigar aí mais pelos as 8 primeiras colocações na tabela, né, para ir ao quadrangular final e quem sabe brigar por esse acesso. Mas um primeiro tempo em que o Ipiranga criou as melhores chances, né, e o jogo terminou 0-0. Nesse primeiro tempo a gente já teve a substituição do Vitor Ricardo saindo, né, com lesão logo ali aos 10, 11 minutos de jogo, entrando o Léo Maia, que inclusive foi o autor do gol do Figueirense, né? Então já teve uma baixa por questão médica o Márcio Zanardi logo nos minutos iniciais, né? Uma baixa que ele não contava, uma perda que ele não contava e também já perde aí uma substituição. No primeiro tempo, sem cartões amarelos para o Figueirense, apenas 2 cartões para o time do Ipiranga, e na volta do intervalo ele já vem com 2 substituições, né? Até porque já tinha feito uma, só tinha mais 2 pausas para o segundo tempo, então aproveitou também o intervalo para fazer trocas e que eu acho que já deram muito certo, né? Entrando o Dudu no lugar do Emerson Galego, principalmente essa substituição. O Dudu acrescentou muito ao meio-campo do Figueirense, ajudou nessa movimentação e fazendo a bola chegar com qualidade ao ataque. E também saiu aí o Rian e entrou o Arthur Henrique na lateral esquerda, na ala esquerda, que é a posição de origem do Arthur, né? A gente lembra que no Campeonato Catarinense, na Copa do Brasil, o Arthur chegava a jogar ali pelo meio, mas de origem ele é lateral. Hoje fez a ala esquerda aí nesse esquema com 3 zagueiros. Depois ele ainda tirou o Rainan, colocou o Rafinha Potiguar, tirou o Renan Areias, colocou o Lucas Alves, que também entrou muito bem, e essas foram as substituições do Márcio Zanardi, né? No segundo tempo, o Figueirense teve 2 cartões amarelos, o Jonathan ali aos 24 do segundo tempo, e o Igor Bolt já nos acréscimos ali, após cair na provocação do jogador do Ipiranga, acabou também sendo amarelado. Então, teve também essa questão de cartões, né? Poucos cartões, um que era evitável ali do Igor Bolt, mas que acabou sendo tomado, e apenas o do Jonathan aí no decorrer do jogo, praticamente um bom indício aí nesse começo de Série C para o Figueirense. Daí, a gente lembra que como eu falei, né, o Ipiranga abriu o placar ali com cerca de 20 minutos do segundo tempo. O Figueirense, como eu falei, tinha melhorado muito no segundo tempo, né? O Dudu entrou muito bem, eu acho que muito melhor que aquele Dudu que a gente viu no Catarinense, né, que o torcedor do Figueirense talvez lembre da boa passagem, seja esse Dudu que apresentou futebol hoje. Esperamos que ele continue
com esse rendimento, mas entrou muito bem, fazendo essa ligação muito bem com o ataque. Figueirense jogando melhor com a bola no chão. O Ipiranga tinha uma bola ou outra e começou a arriscar de fora da área com o Danielzinho, até que no segundo chute ali dele acabou contando com um desvio, uma colaboração do Fabrício também, que vinha fazendo uma boa partida, mas aquele gol ali, mesmo com desvio, acho que talvez ele pudesse evitar. Mas uma boa partida do Fabrício até então, né? Depois tem esse C aí na questão do gol do Ipiranga, e o Figueirense chega ao empate já na reta final do jogo, né? Aos 40 minutos do segundo tempo, até pegou o cinegrafista, o pessoal da transmissão desprevenido, porque o narrador já pegou o gol já feito, né? E aí já teve que narrar o gol do Léo Maia no cruzamento do Arthur Henrique. Entrou muito bem o Arthur, o Dudu. Então o Márcio Zanardi, ele mexeu muito bem no time, né? Ele testou um time que ele achou que pudesse entrar bem no campeonato. Não gostou, já fez substituições e melhorou muito. O Arthur Henrique dando a assistência para o gol. O Dudu, que entrou muito bem, estava fazendo a ligação. O Léo Maia começou no banco, mas ele acabou entrando ali por necessidade de lesão, né? Mas foi o autor do gol. E aí também o Lucas Alves, que eu acho que entrou bem, né? Quem a gente fala um pouquinho menos aí, que eu não vi numa partida que dê pra gente comentar muita coisa, é o Rafinha Potiguar, mas eu acho que nas outras 4 substituições, 3, né? Tirando a do Léo Maia, que foi por necessidade mesmo, o Márcio Zanardi foi muito bem. Eu acho que o Márcio Zanardi é um bom treinador. O Figueirense tá fazendo muito certo em apostar nele, tá? Porque eu vejo já a gente na imprensa e na torcida pedindo a cabeça do Zanardi, eu acho que ele não tem culpa. Acho que agora que foi feita essa limpa, essa troca na diretoria da SAF do Figueirense, a gente pode ver esse problema, mas era o Zanardi, né? Porque a gente agora pode ser que veja mudanças no departamento de futebol do Figueirense. E aí o Márcio Zanardi também fazendo pedidos de jogador que ele quer contar, um jogador experiente de Série C, então eu acho sim que pode ser um bom caminho para o Figueirense. Lembrando que o Figueirense teve esses 19 dias de preparação que ele usou muito bem, né? Tem a questão do goleiro, pelo visto aí o Lucas Alves aí já com a camisa 9 vai ser um jogador bem aproveitado. Vamos ver se consegue manter esse bom rendimento do Dudu, que entrou muito bem na partida, né? E também se vai manter esse esquema com 3 zagueiros, porque que nem eu falo, hoje no futebol 3 zagueiros por 3 zagueiros, por 2 zagueiros, eu acho que não tem muita diferença na prática, né? Porque quando a gente fala que um time joga com 2 zagueiros, que vai liberar os dois laterais para atacar as alas, tu tem um primeiro volante vindo recompor e fazer um terceiro zagueiro. Então, na prática, esquema de 3 zagueiros, 2 zagueiros, não faz muita diferença. Só vai ter um jogador da posição para fazer ali essa linha e fechar na frente do goleiro, ou tu pode ter essa linha com os dois e vindo o volante ajudar a recompor, mas isso acontece há muito tempo já, né, com esse novo futebol, esse novo posicionamento. Então é o que eu falo, às vezes na prática o pessoal critica muito esse posicionamento de 3 zagueiros, que é muito defensivo, que não sei, mas tu libera os alas e tu vai ter 3 jogadores da posição fazendo ali o que tu faria com um volante recuando. Tu vai perder um jogador no ataque igual, tu vai perder o primeiro volante ou um zagueiro. Então acho que na prática o pessoal faz muito barulho por algo que nem muda tanta coisa, e eu acho que 3 zagueiros também pode ser uma boa opção, sim, como o Figueirense parece ter se adaptado. Vamos ver se mantém isso para a Série C. Confesso que eu gosto dessa ideia de 3 zagueiros, liberando aí o Arthur Henrique e o Vitor Ricardo. Vamos ver a lesão se é séria, ou o Léo Maia, né? Agora o Léo Maia também com gol com moral deve ser o titular na próxima partida aí no jogo contra o Maringá. E eu acho muito legal isso porque tu libera os laterais para atacar, né? Depois não precisa ficar recompondo, deixa eles lá com os 3 zagueiros já fazendo a função. Então, acho que na prática às vezes se faz muito barulho de que isso é um sistema muito defensivo, mas na prática acaba, quando o time ataca, tu tem praticamente o mesmo posicionamento do chamado 4-4-2, que para alguns é mais ofensivo. Claro, quando tu tá atrás do placar, precisando de um gol, às vezes deixa só 2 zagueiros ali e libera mais gente para atacar, mas o mais comum é ficar 3 jogadores ali atrás com uma linha para fechar na frente do goleiro. Mas então agora o Figueirense se prepara para enfrentar o Maringá e estrear no Scarpelli na próxima segunda-feira. E eu acho que o torcedor deve dar um voto de confiança, comparecer no Scarpelli, troca de diretoria. O Márcio Zanardi eu acho que é um bom técnico, implementando as ideias deles e fazendo as trocas que ele quer ali dentro do clube. Eu acho que sim, pode entregar um bom campeonato para o Figueirense. Então acho que vale o torcedor dar esse voto de confiança. Sei que o horário não é dos melhores, segunda-feira de novo à noite, né? Mas eu acho que vale um esforço aí dar essa
moral para o Figueirense que merece, o torcedor que sempre acredita tanto, e vamos ver se nesse ano finalmente vai, né? Com algumas mudanças que já precisavam ser feitas há tempo e que finalmente aconteceram. Mas diz aí o que acharam desse jogo e o que esperar no Figueirense nesse campeonato, se gostam dessa ideia de 3 zagueiros, se preferem que o Márcio Zanardi volte para os 2 zagueiros e o que esperam aí, então dos outros 18 jogos do Furacão no Campeonato Brasileiro da Série C. A quem acompanhou o vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos para a gente continuar falando aqui do futebol catarinense. Amanhã e semana que vem, durante a semana que vem a gente volta para falar de Campeonato Brasileiro de todos os catarinenses e na próxima semana a gente volta para falar de Figueirense e Maringá, a estreia do Furacão no estádio Orlando Scarpelli. A todos um abraço e até a próxima.